Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o domínio espanhol e as invasões holandesas. Bom, naquela época, Dom Sebastião era o rei de Portugal, em 1578, e ele desapareceu numa batalha, né? Foi chamada de Batalha de Alcácer Quibir. Ela aconteceu na África, e nesse momento o rei desapareceu. Nessa batalha, os portugueses derrotaram os mouros, que eram os povos naquela época. E com isso, com a morte de Dom Sebastião, ele não tinha filhos, então ele não deixou herdeiros. E aí o trono dele, ele foi ocupado por Dom Henrique. Tá? E em 1580, Dom Henrique também morreu. Também faleceu. E aí o trono ele ficou sem dono, ele ficou sem ninguém para ocupar, sem ninguém para organizar aquele território. E com isso, Dom Filipe II, ele teve que governar dois países. Teve que governar Portugal e teve que governar Espanha. Certo? Então, Dom Filipe teve que governar Portugal e Espanha com a morte de Dom Henrique. Mas não foi somente um tempinho que ele ficou governando, não. Ele governou por 60 anos. Imagine aí, 60 anos governando dois países. Então, nesse momento, todo o poder ficou nas mãos de Dom Filipe, ou seja, ficou nas mãos da Espanha. Dom Filipe ele era muito autoritário e ele ficou com muita raiva dos holandeses, porque os holandeses eles conseguiram a vitória e conseguiram se livrar do domínio espanhol. E com isso, para se vingar, ele resolveu proibir o comércio holandês entre Portugal e Holanda e a extração do açúcar. Bom, e como Dom Filipe ele era inimigo da Holanda, aconteceram muitas invasões. O Brasil ele ficou muito vulnerável, mas não foi pela Holanda, foi pelos ingleses. Os ingleses aproveitaram essa brecha de desunião e começaram a invadir o Brasil pelas capitanias de São Vicente, tá? Pela Bahia, por Santos e por Olinda. As invasões holandesas foram as mais marcantes no Brasil. Elas influenciaram muito nossas terras brasileiras. Naquela época, o governador-geral era Diogo Mendonça Furtado. E em 1624 aconteceu a primeira invasão. E aí Dom Marco Teixeira, ele ficou responsável por tirar os moradores daquele local e encaminhá-los para outro local para que não perdessem suas vidas. Enquanto isso, os holandeses conquistavam a cidade de Salvador. Enquanto isso, Dom Marco Teixeira organizou toda a resistência contra os invasores. E com tudo isso, John Van Dort, que foi nomeado naquela época governador, acabou sendo degolado. E com tudo isso, os holandeses começaram a se enfraquecer. E em 1625, eles desistiram e eles se renderam. Mas os holandeses eles não desistiam, certo? E eles ficavam de olho em todos os movimentos que aconteciam no Brasil. E eles viram que a capitania de Pernambuco ela estava bastante próspera. E o que eles fizeram? Eles, com raiva, porque foram proibidos de negociar com Portugal, com o Brasil e com outros países, eles resolveram atacar novamente. E aí, eles, ajudados por Domingos Calabar, acabaram conquistando o território. Mais tarde, Calabar foi enforcado e quem chegou em nosso território foi Maurício de Nassau, que trouxe muitas coisas boas para o nosso país. Maurício de Nassau desenvolveu muito a cultura do nosso país e desenvolveu bastante a cidade de Recife e Olinda. Em 1644, Nassau recebeu ordens para deixar o território brasileiro, porque não apoiava algumas decisões holandesas. Nassau foi tão importante que conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal em 1640. E aí nós falamos sobre a insurreição pernambucana, que foi a luta travada contra o domínio holandês aqui no Brasil. Essa luta envolveu brancos, índios, negros e portugueses
que derrotaram em 1654 os holandeses. Outra batalha importante foi a Batalha do Monte dos Guararapes, onde os holandeses ficaram cercados no Recife, na cidade de Recife, né, sendo abastecidos por navios holandeses. E toda essa situação de guerra só foi se amenizar em 1624, onde André Vidal e Francisco Barreto receberam a cidade do general Scoppi para o cumprimento das condições de capitulação, ou seja, para o cumprimento do tratado.